Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o grão-mestre Léo Imamura, uma referência aí do Wing Chun no Kung Fu, né? Conheço há mais de 25 anos, além de não ter contato há muito tempo, tive um contato poucas vezes, mas sempre admirei muito o trabalho do grão-mestre Léo Imamura. Tá? É uma referência aí no Wing Chun, não só no Brasil como internacionalmente. E o objetivo do nosso programa, né, o programa Universo Marcial, é isso, é trazer o quê? Trazer referências internacionais, né, referências das artes marciais, para que a gente possa entender o outro lado da arte marcial, não só o lado que vocês estão acostumados, que é o lado do combate, do que vocês veem mais na televisão, mas entender que por trás da arte marcial tem muito mais coisa para a formação do ser humano. E aí eu trouxe aqui o grão-mestre, inclusive antes de começar eu quero dar um presentinho aqui para ele, espero que ele goste, muito obrigado. Né? Uma recordação do nosso programa. E eu ganhei aqui um livro também, um livro que ele escreveu em 95, né? Que os discípulos dele estão aqui também, falou que é uma relíquia, né? Biu-Tien, se eu não me engano, é dos dedos, não é? Isso, exatamente. Eu conheço um pouquinho de Wing Chun, não muito, mas eu conheço um pouquinho. Eu estudei muito arte marcial desde os 5 anos que eu pratico. Então, sempre foi a minha paixão, meu espírito vem disso daí. E, mestre Léo, fala pra gente um pouco, como foi o seu início nas artes marciais? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite a você, grão-mestre Léo. Obrigado pelo convite. E o meu começo, eu acredito que, como foi da maioria das pessoas, eu iniciei aos 8 anos de idade, em 1971, né, praticando judô. Meu pai está aqui, me matriculou na Associação Cultural Esportiva Saúde. Eu morava no Jardim da Saúde e lá tinha um grupo de judô comandado pelo professor Yoshio Goshima, que foi um veterano e um dos, né, vamos dizer, um dos decanos do judô, da Federação Paulista de Judô, infelizmente falecido. E depois eu tive também a honra de ser aluno do professor Taketo Okuda, do Karatê, né, ele que tinha o seu dojo lá na Rua Vergueiro, no Ipiranga. Como eu morava no Jardim da Saúde, era perto, era possível ir. E depois, aos 16 anos, eu comecei a praticar o Wing Chun. Inicialmente com o grão-mestre Li Hongqi, que foi a pessoa que trouxe o Wing Chun ao Brasil, e posteriormente tive a honra de ser aceito como discípulo do patriarca Mulya, lá de Nova York, onde eu tive a oportunidade, aí sim, de me dedicar a maior parte da minha vida, até hoje, para que a gente pudesse trazer esse tipo de arte marcial que você está falando, né? É uma arte marcial que seja mais do que a mera luta, ou seja, uma arte marcial onde nós nos desenvolvemos a partir da luta, né? E não, como dizia, aliás, né, como dizia o meu mestre, ele falava que o Wing Chun é tão bom que serve até para lutar, né? Então, eu achei interessante essa fala, né? Bem interessante. Né? É tão bom que serve até para lutar. Perfeito. Eu acredito que o Hapkido também é tão bom que serve até para lutar. Exatamente. Eu vejo assim, né? Meu mestre, ele falava, né? Meandro, mestre, primeiro ensinar a quebrar. Depois, mestre, ensinar você consertar tudo. É aí que eu fui entender depois, que quando você vai avançando na arte marcial, vem o outro lado, né? Das meditações, da medicina, toda essa filosofia, e vai indo. E eu vejo que o senhor faz um trabalho também direcionando a arte marcial, não só, como o senhor falou, não só para a luta, né? Mas para empresas, para a formação mesmo do ser, né? Fala um pouquinho desse seu projeto, como que funciona. Porque nós temos que lembrar as raízes do Wing Chun, né, lá na China, quando ele era utilizado pelos mestres para preparar jovens herdeiros. Como nós sabemos, na China, particularmente na região de Fatshan, se existiu
principalmente durante a República, lembrando que a China ela deixa de ser um império para se tornar república em 1919, os grandes latifundiários começaram a surgir na região do sul da China. E, obviamente, né, eram pessoas que tinham grandes propriedades e aquelas propriedades eram depois herdadas por seus filhos e assim iam. O que acontece é que a educação formal nem sempre era a contento das necessidades e demandas desses jovens. Eles eram chamados de Siuye. Siuye quer dizer jovens senhores. O que me remete, inclusive, dentro da nossa cultura, a ideia do senhorzinho, né? Senhorzinho é o Siuye. É um nome muito parecido, ainda que tenhamos aí algumas diferenças. Agora, o que é interessante é que o Wing Chun era já nesse período utilizado para a educação desses jovens herdeiros para a liderança, para cuidar de outras famílias, porque não era uma questão só de propriedade patrimonial, existia também aquelas famílias que serviam outras famílias e que esse líder, ele tinha que se preparar para cuidar de todas essas pessoas, de todas essas famílias que lhe serviam. Então, era uma coisa muito interessante. Por quê? Porque na China, praticamente, nós vamos do feudalismo para a Revolução Industrial. Nós não passamos por todas aquelas etapas que, por exemplo, a Europa passou, né? de transformação social e cultural e econômica também. Então, com isso, nós temos aí toda uma preparação, né, de mestres cujo, talvez, o mestre mais famoso do século XX foi o patriarca Ip Man, que foi o mestre do meu mestre, e o meu mestre herdou também toda essa formação dele e teve a oportunidade de transmitir para os seus discípulos, dentre os quais eu me listo entre esses discípulos. E aí nós pudemos trazer toda essa experiência para o Brasil, onde nós começamos não só a atuar, obviamente, com pessoas que estavam interessadas nesse trabalho, mas também depois essas pessoas muitas vezes eram empresários, eram diretores de empresas e que começaram então a nos convidar para participar junto às empresas, apresentando uma nova visão, né, de gestão, né? É o que nós chamamos de gestão estratégica de pessoas, né, ou orientação estratégica de pessoas, e é isso que eu me considero hoje, né, um orientador estratégico de pessoas. Então, nós atuamos dentro de empresas, como você falou, com pessoas físicas, pessoas interessadas. Dentro da educação formal, nós temos uma disciplina de arte marcial chinesa, cultura e movimento, que é específica do Wing Chun, na Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo. Então, isso é uma coisa muito interessante. E, né, nós tivemos, em 92, a oportunidade de introduzir a disciplina de artes marciais para o ensino superior, né? Eu tive a honra de ser qualificado como o primeiro professor universitário de artes marciais, né, quando eu assumi a titularidade na Faculdade de Educação Física de Santo André, a FEFISA, né? E nós fizemos isso em 1992. E atuamos também em órgãos governamentais, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? No Exército, em particular, nas Forças Especiais, né? Nos cursos de comando e Forças Especiais, e também, né, na Polícia de Operações Especiais, ou como nós chamamos, né, das tropas de elite, como, por exemplo, o BOP do Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de fazer trabalho lá também. Então, enfim, são várias atividades aí que nós atuamos, né? Ah, legal. E me fala uma coisa, assim, para a gente entender um pouquinho mais. Tudo bem, essa parte de empresa, tem a parte prática ou é um conceito como se fosse, por entre aspas, arte da guerra, Sun Tzu, alguma adaptação? Como que funciona melhor? Nós herdamos, nós que eu estou falando, você e eu, herdamos uma cultura que vem desde o confucionismo, onde a transmissão
de qualquer ensinamento, ele vem através do corpo. Hoje se fala muito de cognição incorporada, que é uma noção, uma teoria, que inclusive é utilizada na inteligência artificial, reconhecendo que não é só o cérebro que aprende. E que o ser humano, qualquer entidade, pode aprender através de diferentes situações periféricas, e no caso do ser humano, através do corpo. Né? Corpo no sentido somático mesmo. E é isso que nós fazemos, porque quando nós trabalhamos só o intelecto, isso dificulta muito, principalmente sob pressão, onde a emoção, ela fala primeiro, e a emoção, ela é muito mais rápida que o intelecto, em poder expressar esses ensinamentos. Então, nas artes marciais, e qualquer atividade antiga, né? E aqui eu queria remeter ao confucionismo, que é de 600 anos antes da Era Comum, ou seja, né, nós estamos aí com 2.600 anos de confucionismo, já se trabalhava esse tipo de metodologia utilizando o corpo para isso. Quer dizer, todo o desenvolvimento humano, todas as noções de relação interpessoais e intrapessoais através do corpo. E as artes marciais é uma especialização disso, porque se utiliza dispositivos corporais, que muitas vezes as pessoas chamam de técnica, e a gente depois pode conversar um pouquinho sobre isso, de combate que é simbólico. Tudo que nós vemos, por exemplo, tanto no Wing Chun, no Hapkido, são combates simbólicos, não são combates reais. Tá? Então, é muito importante entender isso. Os combates não são reais. Pode ser usado para se defender eventualmente? Claro que pode. Mas, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, inclusive no próprio Kung Fu, por que nós utilizamos listas de movimentos com manifestações de animais e outras coisas mais, né? O pessoal fala, isso serve para quê? Né? Principalmente os jovens de hoje, que norteiam toda a qualidade de uma arte marcial através de competições de MMA. Né? A gente vê muito isso entre os jovens, principalmente os garotos de 20 anos, por aí, né? Até 20 anos, até 30 muitas vezes, pensando que o combate se limita àquilo que ele vê na televisão ou na internet, onde quer que seja. Né? Ou seja, um lugar com um combate com um ambiente confinado, restrito e pré-determinado, onde se tem o adversário muito claro, com regras claras, onde se, talvez seja essa a maior fantasia, se crê que o combate começa quando o juiz autoriza, né? Porque o combate começou muito antes, né? E não acaba também quando o juiz determina o fim, que muitas vezes pode ser de 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, ou alguns segundos. Por quê? Porque aquilo tem desdobramento futuro. E temos que considerar tudo isso. Né? Então, esse é o tipo de combate simbólico que o Hapkido ou o Wing Chun, eu estou falando de Hapkido ou Wing Chun, porque são as nossas respectivas artes, mas poderia ser qualquer outra. Né? E as pessoas, e o que me surpreende é que os próprios praticantes ignoram isso. E eles querem se submeter a uma determinada regra de combate que foi especificada por um grupo de pessoas e que muitas vezes não favorece sua própria prática. Né? Porque ela foi vista para atuar dentro de um sentido muito mais amplo do que aquela especificidade, né, que foi colocada lá como regra. Sim, mesmo falando em combate, uma situação de confronto real, urbano, às vezes o cara pode ser um campeão de MMA, de boxe, do que for, né? Vai muito da malandragem, do tempo, de como foi dado o golpe, então é totalmente diferente. Agora, voltando nessa linguagem, né, corporal, você vê a importância que muitos não sabem, porque quanto mais arsenal motor nós temos, mais pontes neurais são ligadas, né? E isso, para uma criança que quanto mais atividade ela tem na infância, mais facilidade ela vai ter para tudo no futuro da vida dela. Eu vejo, quando eu tinha academia, vinha muitos atletas de fora para treinar, né? Então, uma vez veio um pessoal da Rússia.
E naquela época eu estava fazendo uma pós-graduação em treinamento desportivo, eu estava fazendo meu TCC, pam, pam, pam. E como Rússia é muito forte em treinamento, eu comecei, os caras tudo top, era tudo campeão mundial, campeão europeu. Eu falei, como que é o treinamento? E eles me falaram uma coisa muito interessante. A criança, até os 12 anos de idade, ela tem que passar por, no mínimo, 42 modalidades diferentes. Por quê? Para ter um arsenal motor gigantesco. Então, imagina como que está essa ponte neural da pessoa, né? Como que vai ligando essas redes neurais. E quando ele faz 12 anos de idade, ele escolhe se ele quer profissionalizar ou não. E aí ele vai para um campeonato nacional, e sabe o que eles avaliam? Vamos dizer que eu escolhi o judô. Não é eu lutar com o mestre, derrubei e ganhei. Não, é como eu reajo à queda. Oh, desculpa. Por quê? Porque técnica você consegue, é treinável, mas o espírito é mais difícil de ser treinável. Então, às vezes, a pessoa perdeu na competição, mas viu que ela tem um espírito de guerreiro. Então, aquilo é muito difícil você adquirir. Então, por isso que eles sempre tiveram um time muito forte de luta, de tudo. Então, é tudo estratégico. Agora, imagina, um arsenal motor gigantesco e ainda vem do outro lado, que muitas pessoas nem imaginam que existe, que é exatamente aquele, pensando de uma forma bem rude, aquele que você deu um tapa na orelha e ele vem para você. Você deu o outro e ele vem para aquele que não desiste, né? Isso é difícil é o espírito do guerreiro mesmo, né? Então é muito interessante. E esses movimentos que o senhor falou, do Wing Chun, do Kung Fu, do Hapkido, seja lá qual arte for, é exatamente para ganho motor, né? E ao mesmo tempo um desenvolvimento, porque não tem como desassociar, né? Inclusive tem uma pesquisa, falando um pouco aqui, vamos dizer que eu quebrei um dedo e foi imobilizado. No momento que esse dedo foi quebrado, automaticamente uma área do seu encéfalo ela perde, ela entra como que eles falam, fica nebulosa. E quanto antes você coloca ele em movimento, os seus próprios neurônios começam a se adaptar para que você não pegue aquilo. Isso foi feito com ratos, né? Tirando o bigode. Cada bigodinho que tirava do rato apagava uma parte do cerebral dele. Então, olha que interessante. O movimento não dá para desassociar da nossa capacidade cerebral, né? Isso é muito legal. E isso a arte marcial dá para gente, né? Muito movimento, muita experiência. Mas vamos lá. Então, nesses trabalhos de empresa, tudo, também tem a parte técnica. Tem. Tá. A parte técnica associada a todo o conceito de aplicabilidade para a vida, né? Isso. Que isso eu acho muito interessante, né? Me fala, o senhor que começou também cedo, com 8 aninhos, eu comecei também cedo, eu comecei com o judô também, né? Depois fui para o karatê também, né? Meio parecido. O que a arte marcial, o que você entende que a arte marcial te transformou? Qual foi a importância dela para a sua vida? Eu acho que foi... Bom, primeiro é uma coisa importante dizer, que eu comecei no judô não por vontade própria, foi por insistência dos meus pais, porque o que eu gostava mesmo era de futebol, né? Então eu gostava de futebol e eu, né, sempre que podia fugia do judô para poder jogar futebol, e participei de alguns projetos que nós tínhamos em São Paulo. Um projeto, foi a primeira escolinha de futebol do Brasil, surgiu aqui em São Paulo em 74, depois, né, da campanha muito considerada medíocre do Brasil na Copa de 74. Então, aquilo coincidiu com um projeto que se chamava o Projeto Olímpico para a preparação de jovens através das escolas de futebol, porque antigamente o futebol todo era manifestado na várzea. Tá? E isso tem muito a ver com isso que você falou, porque na várzea você jogava com diferentes tipos de bola, em diferentes condições, o que trazia toda uma particularidade para o futebol brasileiro. No entanto,
A metodologia europeia, principalmente a alemã, porque lembra que em 74 a Alemanha foi campeã mundial, ela tinha essas escolas de futebol, e alguns técnicos brasileiros, então, foram para a Alemanha para trazer esse know-how para o Brasil. E eu participei desse projeto. Então, é um projeto onde se tinha aquilo que se chamava de escolinha de futebol, e que hoje é uma coisa mais normal do mundo, mas naquela época, estamos falando aí de 50 anos, mais ou menos, 74, são 50 anos, né? Ou não se acreditava nisso, porque achava que o Brasil ia perder as suas características essenciais. Por quê? Porque se acreditava que o brasileiro jogava do jeito que jogava, porque jogava qualquer tipo de bola, em qualquer tipo de campo, e assim vai. Mas a tendência da globalização trouxe, né, situações onde hoje você vê os campos tendem a ser padronizados, porque o campo oficial, entre a menor medida oficial e a maior, é quase o dobro. Então, existia uma variação de campo, uma variação de grama. Hoje, há uma tendência da grama ser sempre a mesma, quando não é sintética. Então, existe toda uma tendência. As bolas são bolas oficiais, que são patrocinadas por uma empresa e fornecidas por uma empresa para aquele campeonato. E antigamente não, cada vez que jogava com uma bola, fazia tudo, lembrando muito essa sua fala das conexões neurais, né, que vão se formando, trazendo então uma habilidade única para o jogador brasileiro. E para mim, o que foi importante foi que o que acontecia? Eu, participando desse projeto, eu era muito dedicado, era aquilo que se chamava de leão de treino, mas na hora do jogo, eu sempre me intimidava. Na hora do vamos ver, eu sempre, né, acontecia alguma coisa. E a ponto, ou seja, eu me auto-sabotava. É aí que eu comecei a ver a importância do aspecto emocional em qualquer prática. Quer dizer, não adianta você se dedicar, porque o que eu aprendi? Que se eu me dedicasse ao máximo, eu iria, no treino, eu iria render no jogo ou no mundo real. E a experiência minha foi muito diversa disso. Então eu comecei a ver que eu precisava buscar uma prática que me trouxesse isso. Aí que eu lembrei, então, né, das práticas que eu tive nas artes marciais, né? Embora, na época, eu ia para o judô apenas como um garoto, para fazer o judô, e retomei, então, pensando em arte marcial dentro de uma perspectiva, como você chamou, e a gente chama normalmente, filosófica, né? Que nós estávamos conversando sobre isso antes de nós entrarmos no ar, sobre a sua busca desde o início com relação à filosofia das artes marciais, né? E isso também aconteceu comigo a posteriori, depois dessa experiência no futebol, que eu insisti, mas quando parecia que eu iria despontar, eu me machucava, aconteceu uma série de coisas, enfim, autossabotagens que eu identifico hoje, né, de uma maneira muito clara. Mas na época parecia que era azar, parecia que tinha acontecido alguma coisa, né? Parecia que o destino não estava a favor e tudo mais, né? E então a minha busca depois desse segundo momento, junto às artes marciais, foi justamente com relação a esse primeiro que as pessoas falam normalmente, para o desenvolvimento do espírito, né? Mas eu penso que nós podemos considerar um ser humano como um todo. Então a gente, eu gosto sempre de pensar, né, sem fazer essas separações e entendermos as artes marciais no sentido integral, né? Então não existe, e artes marciais é interessante porque o termo, em primeiro lugar, o termo não é oriental, né? Porque se a gente pensar arte marcial oriental, né? Artes marciais, o termo marcial vem de Marte, que é o deus da guerra da mitologia romana, inspirado no deus da guerra Ares da mitologia grega. Então a gente observa que quando nós estamos falando de artes, quer dizer, não é uma arte só de lutar, a arte sempre ela vem com um processo inovador. Quer dizer,
a inovação de uma arte marcial, ela chega ao limite quando ela nega a si mesma. Ou seja, uma arte marcial que não sirva para lutar, né? E aí me veio, né, aquela passagem do filme Operação Dragão. Aí, outro dia eu estava na Argentina e o mestre Kim, que foi o introdutor do Taekwondo na Argentina, tem vários Kins, obviamente, né? E ele me convidou para almoçar num restaurante coreano lá em Buenos Aires, e ele estava me contando como que foi a introdução do Taekwondo na Argentina. E ele falou que o que mudou tudo foi o filme Operação Dragão, do Bruce Lee, em 74. Por quê? Porque, de repente, ele estava dando aula num dojo de judô, se não me engano, com umas aulas, e, de repente, começaram as pessoas a procurarem o taekwondo. E ele chegou, nesse período, a ter 1.000 alunos. E isso é uma coisa interessante, porque hoje é muito raro isso. As pessoas, os praticantes atuais, não lembram que na nossa época era possível a pessoa ter... Eu estava conversando semana passada com o grão-mestre Marcos Ornô, que foi o primeiro praticante de Kung Fu brasileiro, aqui, considerado o primeiro praticante de Kung Fu brasileiro. Ele começou em 1965, né, a praticar o Kung Fu. E ele falava que na academia do mestre dele, o mestre Chiu Ping Loc, que foi um grande amigo meu, inclusive, ele abriu a primeira academia oficial, porque reconhecida com licença da prefeitura, no Brasil, de Kung Fu. E ele chegou a ter 1.800 alunos ativos. É quase impensável hoje, não é verdade? Sim. Você falar de uma academia. Uma, uma. Exatamente. Então, eram outros tempos, né? E esses outros tempos vieram em função do cinema. Olha que interessante. E outra coisa que o grão-mestre Kim me disse foi o seguinte, porque foi ele mais um outro coreano, discípulos do mestre Choi, que vieram para para a Argentina, e ele ligou para ele e falou: e aí, como é que você está? Eu estou aqui com o meu. Ele falou: também estou com 1.000 alunos aqui. Então, observe como era superlativo essa demanda que ocorreu na década de 70, graças ao cinema. E nesse filme Operação Dragão, existe justamente essa passagem onde um lutador de karatê, né, pergunta para o personagem do Bruce Lee qual era o estilo dele. E ele fala que o estilo dele é a arte de lutar sem lutar. Você lembra disso, né? E isso é o que vai gerando, talvez, a essência das artes marciais, que é justamente a ideia de você não lutar. Lembrando, inclusive, que marcial, o equivalente a marcial ou marcialidade na língua chinesa é o caractere Wu, que, né, ou cantonês nós falamos Mo, né? E esse Wu é o caractere que vem a arma e o deter, ou seja, é deter a arma. Né? Claro que existe uma evolução desse significado, porque primeiro a ideia era de deter com a arma. Depois era deter a outra arma, para depois alcançar o significado de deter a própria arma. Por quê? Porque hoje eu tenho recursos outros que não necessitam eu mais utilizar uma arma para me defender ou para que eu possa sobreviver. Então é muito interessante observarmos essas evoluções para que nós possamos, e aqui eu quero te parabenizar por essa proposta do seu programa, de trazer visões nesse sentido. Por quê? Porque é isso hoje que eu vejo que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando algo muito mais do que a luta nas artes marciais. Essa busca que você teve, sei lá, 50 anos atrás, talvez mais, né?
você era um visionário, porque hoje eu vejo que é a grande tendência das pessoas que procuram artes marciais, né? E espero que um dia chegue a esse número de 1.800 ativos em uma escola, por exemplo, enxergar arte marcial muito mais do que simplesmente uma luta, né? A ponto, você vê que outro dia eu fui convidado agora em outubro para participar de um evento chamado Planeteers, em Aveiro, em Portugal, para falar justamente disso, para falar de arte marcial no contexto, particularmente o Kung Fu, no contexto que é o que nós chamamos de sentido amplo de Kung Fu. É o Kung Fu muito além da arte marcial em si, né? Mas o Kung Fu que pode perfeitamente partir da arte marcial para uma manifestação muito mais ampla. Uhum. É interessante quando o senhor falou do ideograma Wu, né? Sim. Eu tinha aprendido ele como Wu de não ação. E bate, porque a partir do momento que eu não preciso utilizar meu corpo para agir, ele entra como não ação. Sim. Não, existe, são dois caracteres diferentes, né? Tá. Porque o Wu, né, que é de, como por exemplo, o Wei, que seria a não ação, né? Esse Wu, ele é um Wu de negação. Então é por isso que realmente o som é parecido, né? Tá. E esse Wu que vem, por exemplo, do termo Wushu, que você deve ter ouvido falar já, que literalmente quer dizer arte marcial. São dois caracteres diferentes. Diferentes. É meio parecido. É parecido, mas o caractere exato. todo Mas o que eu entendi que você disse é que o sentido da negação ele está presente, não é? Sim. Que é como no Wei a não ação, como, por exemplo, o Wu, onde eu tenho, né, porque o caractere que está dentro desse caractere Wu é o que é justamente a ideia de deter, é a pegada, né? Ou seja, que é a pegada que faz como se parasse a arma, né? Por isso que tem esse sentido. E outra, né? Se a partir do momento que a pessoa não atinge, assim, arte marcial, o que eu vejo, vai? O senhor falou disso, que buscou exatamente para dominar o meu emocional, certo? E realmente ela faz muito isso, ela tem esse poder. Eu acho que não existe nada que é tão poderoso para deixar a gente, como que eu vou dizer, tão inabalável, vai. Talvez não tão inabalável, então isso é muito forte, mas um controle sobre esse emocional. E se a pessoa não consegue te abalar, não tem reação. Por isso que quando o corpo é forte, é o que eu falo muitas vezes em seminário, né? Você pode ensinar a pessoa de duas formas. Eu posso ensinar ela, vou fortalecer o seu corpo para quando a pessoa bater, você falar, e aí, toma. Como eu posso fortalecer o seu corpo para que você se torne inabalável? Então eu não preciso reagir, porque isso aqui é tão forte que eu não preciso perder meu tempo, porque é aquele que tem a ver com o ideograma que o senhor falou, né? De parar a arma e depois não precisar da arma. Parar a própria arma, né? Parar a própria arma, exatamente. Esse é o ponto. Então você para a própria arma, porque eu sei que o quanto que isso é poderoso. Se é poderoso, não atinge meu espírito, né? Sim. E, de novo, não dá para desassociar, como o senhor falou. Sim. Porque não dá mesmo, né? Você precisa de um veículo para habitar uma consciência. Sem um veículo, se é consciência, não dá para dividir os dois. Né? Muito legal. E hoje, o senhor está mais em Brasília, né? Não está mais em Brasília. Disse que hoje mora em Brasília, mas tem alunos no Brasil todo. Onde mais? Fora do Brasil? Fora do Brasil, na Europa, né? Na China, inclusive, né? Na América do Sul, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Sim. Tá, e sempre com essa proposta da integração, né? Exatamente. Muito bom. E vamos lá. Arte marcial, você falou da transformação, falou do futebol. O meu foi meio diferente, falando dessa parte de filme. O filme foi a minha inspiração. Né? Eu assisti aqueles filmezinhos de Kung Fu, dos mestres Barbudinho, que passava na Record. Né? E eu enchi o saco da minha mãe e do meu pai, eu quero treinar, eu gosto disso. E aí foi quando eles me colocaram para praticar, de tanto que eu enchi o saco, né?
E no Wing Chun, existe também essa parte da medicina oriental integrada? Como que funciona os níveis de graduação? O sistema Wing Chun é um sistema que talvez seja o mais conhecido dentro da arte marcial chinesa com relação aos seus componentes e os domínios. Isso que é interessante, né? Porque, obviamente, a institucionalização das faixas e certas categorizações modernas, elas vieram, né, dentro daquilo que o pessoal chama de Budô moderno, né? Ou seja, isso vem depois do período Meiji, né? E liderado pelo Japão, né? Então, há muitas coisas que muitas vezes as pessoas chamam de tradicional, nós temos que lembrar de quanto tempo, né? Lembrando que quando nós estamos falando do período Meiji, nós estamos falando do final do século XIX, né? Então, começo do século XX. Você viu, o Karatê foi fundado, o professor Funakoshi veio no começo do século XX, né, para o Japão, ele oriundo de Okinawa, né, e que trouxe várias inovações, né? Uma das inovações que o próprio professor Funakoshi trouxe foi a mudança do nome, né? Porque o Karatê, inicialmente, que significa Kara, ele faz uma referência à dinastia Tang chinesa, tá? Kara em chinês é Tang em chinês, é Kara japonês. E depois ele transformou em Kara de vazio, né, como karaokê, né, karatê, né, para que as pessoas do Japão pudessem assimilar melhor, né, porque talvez o japonês de modo geral, ele é muito preconceituoso com relação ao estrangeiro, né, principalmente naquela época. Então, ele ficaria talvez desconfortável de adotar uma prática que tivesse uma referência à China, por exemplo, né? E isso são inovações importantes. E no Wing Chun, ele passa ao lado de tudo isso. Ele não é influenciado pelos grandes movimentos. Por quê? Porque ele vem de uma linhagem direta, onde ele se concentrou basicamente por muitas gerações de uma única cidade, a cidade de Fatshan, em mandarim Foshan, né, que fica ao sul da China, fica na província de Guangdong. É uma cidade da China considerada média, né, na China. São 12 milhões de habitantes, né? Na China, 12 milhões de habitantes é uma cidade média, né? Né? Só para você ter uma ideia, Shanghai tem 25 milhões, né, de habitantes, dá quase 2 São Paulo, né? E isso, né, e contando só com a cidade mesmo, não com, né, com os arredores, a grande Xangai, por exemplo. Então, tudo isso fez com que o Wing Chun se consolidasse dentro daquilo que nos sistemas de Kung Fu nós chamamos de domínios. Então, são 6 domínios, né, que começa com... E cada um deles tem um nome. Siu Nim Tao, Cham Kiu, Biu Ji, Mui Fa Jiong, envolvendo o boneco de madeira, Lutim Pum Quan, o bastão longo, e o Pachamtou, as facas duplas, tá? Então, esses são os 6 domínios do sistema Wing Chun, com base na nossa linhagem. Por quê? Porque há várias outras linhagens de Wing Chun na China, e obviamente quando nós falamos de Wing Chun, nós sempre pensamos imediatamente no patriarca Ip Man. Por quê? A linhagem do patriarca Ip Man representa no mundo talvez 95 a 99% de todas as outras, com relação às todas as outras linhagens, né? E você falou essa associação com a medicina, nós temos que lembrar que nós tivemos grandes médicos praticantes de Wing Chun, como, por exemplo, o Dr. Leon Zhang, que é o 6º patriarca. Antes dele, nós tivemos, né, como o 3º patriarca, né, o Dr. Leon Lan Kwai, que era um osteopata, para depois termos o Dr. Leon Zhang, que era um herbalista, e ele passou esse conhecimento para o seu discípulo, Chao Masun, que foi o mestre de Ip Man.
né, que foi professor de Bruce Lee e professor também do meu mestre. E, né, tudo isso, muitos deles, por interesse pessoal, desenvolveram conhecimentos de medicina chinesa. Mas isso nunca esteve diretamente atrelado. Sempre de uma maneira paralela e, é claro, né, como de uma relação muito íntima. É muito importante isso, né? Porque sempre se fala, né, que da mesma forma como você desenvolve a arte de machucar pessoas, você tem que desenvolver a arte de curar pessoas. Só que no Wing Chun, ao longo do tempo, isso foi se minimizando, porque sempre o propósito do Wing Chun não era mais a ideia do combate em si, né? E isso é curioso, porque, claro, o Wing Chun ficou famoso por causa do seu praticante mais conhecido, que foi Bruce Lee. Sim. E nós temos que lembrar o seguinte: Bruce Lee faleceu com 32 anos de idade. Será aquilo que você falou das transformações? Será que hoje, né, ou depois de 50 anos, com Bruce Lee com 50, 60, 70, hoje ele estaria com 84 anos, né? Será que ele estaria pensando a mesma coisa que ele pensava com 32 anos de idade, onde ele valorizava essencialmente o combate, né? E a gente vê a nossa história, né? Que a gente gostava muito do combate e ao longo do tempo, né? Você estava até me confidenciando aqui que você não consegue nem mais ver luta de MMA, não é mesmo? Verdade. Né? Exatamente. E eu pensava que eu era o único, né? Se bem que algumas eu gosto ainda, porque vale a pena. Mas a grande maioria a gente se vê que não vale a pena, né? Quer dizer, os atletas poderiam estar melhor preparados para poder expressar melhor a arte marcial, né? Mesmo que ela fosse mista, né? Sim. E você sabe uma coisa que, assim, eu particularmente não gosto, do circo que virou. Porque eu sempre tive a arte marcial como uma formação de caráter, de ser. E você vê esses shows de um querendo dar tapa na cara do outro, de não sei o quê, eu acho que isso... E o trash talking, né, que vem antes, né, para poder trazer a promoção, né? É uma pena, né? Acho que isso desvaloriza muito. Porque vira o quê? Vira rinha. Né? Então, eu acho que desvaloriza bastante. Tudo bem, é interessante você saber lutar, né? Eu lutei muito, eu fui profissional, lutei, vale tudo na época do início, quando quando foi o tempo de realmente ver quem que era a arte marcial, que era melhor que a outra. Hoje teve um ponto bom dessa união, né? Além que eu era um dos únicos que lutava e era amigo de todo mundo. Porque o resto realmente tinha uma rivalidade que não podiam cruzar na rua. Isso não fazia sentido para mim. Pô, você tá lá, lembra? As pessoas que eu lutei, todos viraram meus amigos, né? Então, quando acabava, eu lá, pô, desculpa, não sei o quê. Isso é o gostoso, é a amizade, né? E outra, não tem campeão lá dentro. Ou melhor, não tem perdedor. Porque campeão já são os dois. Porque o mais difícil você já venceu, que é o quê? O medo de entrar lá dentro. Então, é isso que é um dos pontos da arte marcial. E esse medo é o que a gente vai... Quem falar que não tem medo é mentiroso, porque todo mundo tem medo. Só que ele é mais forte que eu ou eu estou no controle dele? E isso nós vamos usar na vida. Não é aquilo que veio do ringue, que veio dos desafios, hoje é o que? É para um negócio, para um projeto, então é vencer aquela imaginação que é o medo. E isso que eu acho um dos pontos que nós temos que passar para os alunos, que é, ó, isso aqui é para isso. Né? Você vai ver como a sua imaginação fértil não vai vencer mais de você, porque medo não deixa de ser uma imaginação fértil, né? Então, acho que isso é super importante, ela te fortalece. É o que nós falamos, o senhor falou no começo, no meio, quando estava falando do futebol e tal. Então, esse é ter o domínio sobre a nossa imaginação. Porque a imaginação, que é simplesmente uma fumacinha, para muitas pessoas tem um poder muito forte, né? Acho isso muito... A arte marcial é isso, é vencer a si mesmo. Esse é um dos pontos. E quando a gente fala em graduação, você falou dos 6 níveis do Wing Chun, mas o que categoriza um discípulo se transformar em mestre? Ou o que é um grão-mestre? O que é um mestre? Né? O que é um professor dentro do sistema?
Isso são, as titulações são coisas recentes, porque a sociedade precisa, né, de entender a qualificação de um praticante, né? O termo tradicional que se usa para o chamado mestre de Kung Fu e de qualquer arte é o termo Shifu, né? Em cantonês, Sifu, e o discípulo, que é o Todi ou Todai, eu estou falando os dois porque existe o dialeto oficial da China, que é o mandarim, e existe o dialeto oficial do Wing Chun, que é a arte que eu pratico, que é o cantonês, porque o Wing Chun é do sul da China. E esse dialeto oficial ele é do norte da China. Lembramos que Beijing fica ao norte da China, né? Lembrando que Pei é norte, né? Então, quer dizer, tudo ficou muito distante. A China é maior que o Brasil, inclusive, né? Então, são culturas que são muito distintas muitas vezes, né? E, obviamente, os dialetos são distintos, a língua é diferente, né? Na sua pronúncia, embora a escrita ela seja mais uniformizada, né? E estou falando isso pelo seguinte, porque a primeira coisa, a situação mais importante é quando eu quero aprender, por exemplo, o Wing Chun, não é eu ingressar numa escola. Nós temos essa ideia, né? Vou por uma escola, uma academia, um liceu, onde eu quero aprender um ofício, uma arte. No Kung Fu, quando eu quero aprender essa arte, eu busco um shifu ou um mestre. E esse mestre, ele é um herdeiro de um conhecimento de várias gerações, né? Por exemplo, eu represento a 10ª geração. Quando eu falo represento, não é uma representação única, existem várias outras pessoas nessa geração, né? Por exemplo, o mestre Monera, que está aqui conosco, ele representa a 11ª geração. E assim vai sucessivamente. Hoje nós temos mestrandos da 13ª geração, dentro da nossa linhagem direta, né? Existem outras linhagens, né, da nossa família, outros ramos, que já estão na 15ª, na 16ª geração. Então, observe que esse tipo de reconhecimento, ele vem de uma maneira muito pessoal. Por quê? Porque o Wing Chun, toda a arte, elas são consideradas um patrimônio cultural imaterial. Ou seja, eles são performáticos. Não dá para você, por exemplo, não é que nem um quadro ou, por exemplo, essa caneca, que é um patrimônio cultural material. Eu protejo, eu posso guardar, né? O patrimônio cultural imaterial ou intangível, não. Ele é expressado pela pessoa. E essa pessoa, esse especialista, esse mestre, ele é considerado um patrimônio cultural vivo. Então, é ele que diz, não, essa pessoa, ele tem realmente o conhecimento. Obviamente, tudo isso é de uma relatividade muito grande, porque muitas vezes a pessoa pode agir de má fé. E é por isso que as artes começaram a ser institucionalizadas e apresentando graduações e titulações, né? Onde você pode começar como... Por isso que até aqui no Brasil existia uma diferença entre instrutor, professor e mestre, não sei se você recorda disso, né? E o que é uma categorização bem brasileira mesmo, né? Em outros lugares, o instrutor pode ser até mais que o professor, né? Muitas vezes o título de professor se iguala ao de mestre, muitas vezes o título de professor é superior ao título de mestre, porque na língua inglesa, né, professor não é diferente de teacher, né? Então, quer dizer, o professor é um professor de alto grau, que muitas vezes ele está atuando no ensino superior,
né? Então, isso tudo tem uma diferença. E essa diferença faz com que cada instituição ela outorgue a sua titulação. Né? Então, você citou a questão do grão-mestrado, isso, no nosso caso, por exemplo, existe uma federação internacional familiar, que é a International Moyal Wing Federation, e é essa instituição que outorga os títulos para cada representante da linhagem. Né? Então, no meu caso, eu tive, né, a honra de ser reconhecido como grão-mestre por essa entidade, né? E é um título que, pessoalmente, eu vejo que ele é importante para nos posicionarmos socialmente, mas não me faz um praticante melhor por eu ter esse título. Né? Um tipo, então, muitas vezes as pessoas falam, como é que eu devo chamar você? Eu acho que você deve me chamar pelo nome. Meu nome é Léo, dado pelo meu pai, que o meu pai tinha um grande amigo chamado Léo, né? Léo Albino Trindade, e graças a essa pessoa, meu pai quis homenagear esse amigo, então me chamou, né? Eu sou o filho mais velho, ele então me batizou como Léo. Léo mesmo, não é Leonardo, não é Leonel, não é Leopoldo. Meu nome é Léo, né? Porque muita gente fala, né? Léo do quê, né? As pessoas muitas vezes, né, por respeito, falam, não, doutor Leonardo, né? Não, meu nome é só Léo, né? E dispenso qualquer titulação. Então, né, as pessoas ficam muito à vontade. Quando as pessoas perguntam, eu me chama de Léo, porque esse é meu nome. Porque eu acho muito engraçado as pessoas, como é que é seu nome mesmo? Meu nome é grão-mestre XYZ. Mas espera um pouquinho, mas seu nome é esse mesmo? Né? A pessoa incorpora o título ao nome. Né? E eu acho isso algo que nós deveríamos reconsiderar. Porque o mais importante é o que nós temos para oferecer e não o título. Né? O título, claro, é importante muitas vezes para que o leigo possa identificar, olha, existe essa pessoa, está já há um certo tempo, né, praticando essa arte e ter uma noção, inclusive para trazer uma respeitabilidade à nossa arte. Porque, infelizmente, as pessoas, a sociedade, inclusive a sociedade brasileira, e a chinesa, olha só, né? Eu acredito que a coreana também muitas vezes desconhece, né, as graduações, os meandros da arte marcial. Então, para que nós possamos nos contactar, termos contato com a sociedade, é importante o título. Mas isso, sem dúvida, não nos faz um praticante melhor. Sim, sim. Não, perfeito. Eu penso exatamente da mesma forma. Essa incorporação mesmo ao nome, tudo. Eu também, eu gosto do meu nome. Inclusive, uma aluna minha da França, da França, não, da Bélgica, escreveu hoje para mim, né? Ah, vai ter então Leandro e Leonardo no formato marcial? Então já não é Leonardo, ó. É Leandro e Léo no formato marcial. É muito bom. E pensando nessa parte, né, de mestre, grão-mestre, eu entendi no início, sim, é uma titularidade, mas é uma evolução da parte onde você sai só daquele aspecto luta, né, que a luta é o início, né, inclusive eu falo muito, né, quando você começa a lutar, um soco não é mais um soco, e é um disso daí, né? Depois ele é um soco de novo. Então, isso acontece muito, né? A gente acha que, pô, agora eu luto, meu soco é um soco, mas não é. O soco, quando passa 20 anos, você vai ver que é simplesmente um soco, e se você não tiver aquilo que nós falamos do momento, da localização, se você tiver um movimento urbano, às vezes não adianta você ser nada que não vai resolver, então não torna ninguém melhor, né? Se tomar na sorte, vai cair do mesmo jeito. Mas essa evolução vem do conhecimento que nós vamos tendo, não só técnico, como de como transformar essa técnica para a nossa realidade de vida, né? Eu acho que é isso que vai transformando muito a gente. E eu queria falar uma coisa, mas me sumiu aqui. Lembrei.
nós falamos no início dos filmes de arte marcial. E hoje tem um filme aí que eu já assisti milhares de vezes, porque é um filme muito bom, que é o do próprio Wing Chun lá, o Grande Mestre, né? E o que que isso influenciou também no Wing Chun? Ajudou bastante ou não? Esse filme foi o... Bom, primeiro nós temos que, se você me permitir, contar um pouco a história Sim. do filme, porque esse filme que se chama O Grande... Aliás, tem dois filmes que têm o mesmo título em português, né? Tem o título O Grande Mestre, que foi de 2008, né, que é estrelado por Donnie Yen, que é um artista marcial, ator, né, e artista marcial. E eu tenho um outro filme que foi um filme que foi lançado muito depois e que deu origem a esse movimento, né, que foi dirigido pelo diretor Wong Kar-wai. Para quem não é, né, afeito a conhecer o cinema chinês, Wong Kar-wai, ele é um diretor de Hong Kong que pela primeira vez ganhou o Festival de Cannes. Então foi o primeiro diretor de Hong Kong a ganhar o Festival de Cannes. E ele sempre foi muito conhecido por os filmes de arte, né? Filmes que muitas vezes nem sempre tinham boas bilheterias, mas eram muito aclamados pela crítica. E um dia, ele vendo um filme de Super 8, de uma demonstração do Patriarca Ip Man no boneco de madeira, uma cena chamou a atenção desse diretor. É um momento, esse filme foi feito 10 dias antes do seu falecimento, e ele já estava com câncer terminal. E ele decidiu filmar, fazer uma demonstração da sequência do boneco de madeira. Mas tem uma hora que ele para e fica pensando. Então a gente não sabe se ele esqueceu a sequência ou se aqueles movimentos, aquele momento no final da vida trouxeram alguma lembrança em particular. E aquilo chamou muita atenção desse diretor, que falou: eu quero fazer um filme sobre esse mestre. E isso, então, chamou muita atenção da mídia, porque o diretor Wong Kar-wai, que faz filme de romance, de reflexão humana, estava interessado pela primeira vez em fazer um filme sobre artes marciais, ou sobre um mestre de artes marciais. Veja bem, não um filme de artes marciais, porque artes marciais virou um gênero cinematográfico. É um filme sobre um mestre de artes marciais. Então, só que esse diretor, ele é um perfeccionista. Então, ele contratou os atores, geralmente são atores que colaboram com seus filmes já de uma maneira muito reiterada. E tem uma coisa muito interessante nesse diretor, que quando ele contrata um ator, ele não fala para o ator o roteiro. Então, os atores não sabem qual é o roteiro do filme quando filmam com esse diretor. Eles têm que confiar 100% na direção desse diretor. Olha só. E só que o que aconteceu? Os atores que ele chamou, nenhum deles eram artistas marciais. E ele, então, exigiu que esses atores praticassem cada uma das artes marciais que eles iriam representar para o filme. E isso demorou alguns anos. Demorou bons anos. Quando eu falo bons anos, foram acho que em torno de 5 anos, 6 anos, até mais, né? Se a memória não me fugiu. Aí o que aconteceu? Aí ele lançou esse filme bem a posteriori, com esse título, né? O Grande Mestre também, aqui no Brasil. Em original, em chinês, ficou Yatou Chun-si, que quer dizer, literalmente, o patriarca de uma geração. Porque existem vários patriarcas, né, em uma única geração. Mas, em algum momento da história, existe aquele patriarca que é o mestre de todos. Então, essa é a expressão chinesa em cantonês que fala Yatou Chun-si. E o filme, mas quem lançou primeiro foi o filme estrelado por Donnie Yen, dirigido por um diretor chamado Wilson Yip, e que se chamava simplesmente Ip Man.
Hum. Para o chinês, chamar simplesmente de Ip Man parece ser ofensivo, porque você não faz uma reverência à pessoa, né, chamando só pelo nome. Por isso que o título do Wong Kar-wai, esse diretor, foi Yato Chun-si, né, para manter o respeito ao patriarca Ip Man, porque normalmente se refere a Ip Man como Ip Man Chun-si. Chun-si literalmente quer dizer patriarca. Por isso que eu falo patriarca aí. Mas o que, que aconteceu? Esse filme de 2008, respondendo agora a sua pergunta, ele trouxe um grande movimento. Esse filme ele foi lançado pela... Mas é curioso é que a Mandarin Films, que é a produtora desse filme, já sabia que ele ia ser um estouro, porque ele tinha uma qualidade de produção diferente e tudo mais, e ele apresentou o Wing Chun para o mundo. E particularmente apresentou Ip Man para o mundo. E as pessoas gostaram muito, começaram a praticar o Wing Chun muitas vezes mais. Nós mesmos nós não tivemos grandes impactos com relação a isso, mas esse filme foi o filme mais pirateado do ano, quando ele foi lançado. Né? Eu tinha conta, meu irmão é ilusionista e ele tinha um contrato com a Fox Film, que era a distribuidora no Brasil da Mandarin Films. E eu perguntei, mas vocês não vão trazer o filme do Ip Man? Ele falou, nós não vamos trazer, primeiro pelo seguinte, o valor dos direitos de distribuição eram absurdos antes do lançamento. Quer dizer, eles já sabiam que o filme ia ser um sucesso. E segundo, é o filme mais pirateado do Brasil hoje. Então, quer dizer, não adianta nós lançar, nós vamos perder dinheiro. Então, eles não trouxeram depois, já, depois de muitos anos. E uma coisa interessante, não foi no Brasil, foi o que criou de movimento na China. Porque foi na China que foi o grande estouro, onde passaram a ter dezenas de escolas de Wing Chun. Só para você ter uma ideia, o patriarca Ip Man, a cidade natal da família, não a cidade natal dele, da família dele, chama Lokchung. Nessa cidade havia uma escola de Wing Chun, depois do filme, com 6.000 alunos. Obviamente, que são escolas subsidiadas pelo governo chinês. Mas imagina, uma escola de 6.000 alunos. Um número significativo. Né? E isso ocorreu na China toda. Então, a quantidade de praticantes de Wing Chun subiu assustadoramente na China após esse filme. Né? E, obviamente, você sabe bem que depois foi lançado o filme 2, que aí já entra com algumas licenças poéticas, porque aí o patriarca Ip Man já não é mais o praticante, ou seja, membro da nossa genealogia, e se torna um super-herói. Né? Então, ele enfrenta os ingleses, no primeiro ele enfrenta os japoneses, já com alguma licença poética, porque não houve aquilo lá, que está no filme. Depois, no segundo, ele enfrenta os ingleses, né? Já vai aumentando o grau, né? A expansão, até no quarto que ele vai para os Estados Unidos. Fato que nunca ocorreu, de fato. Quer dizer, nunca ocorreu na vida real. E aí, então, ele enfrenta os americanos, né? Talvez no Iman 5 ele enfrenta algum ser extraterreno, não sabemos ainda, né? Mas e parece que já foi anunciado, a produção, está em produção, o número 5. E não sabemos a história ainda. Isso foi legal você falar, porque quem não entende da história acredita que realmente aquilo tudo fez parte, né? Você colocou ele como um super-herói. Sim, acho que foi um super divulgador, é uma figura aqui de respeito, né? Mas o filme também eu acho todos muito bons. Eu não sabia a história perfeitamente, mas eu acho um filme assim, eu assisti várias vezes. Tem filme que dá prazer a gente assistir Sim, várias eu vezes, mesmo né? assisti várias vezes também. É muito bom, sim. E fala, o que você tem para falar para a gente aí o que você gostaria de falar? Veja, todo o trabalho que nós desenvolvemos, ele tem vários significados
e tem várias direções. Então, eu sempre costumo falar sobre aquilo que o meu interlocutor ele acha que é a melhor condução, né? Porque são muitos aspectos. Se nós formos falar de todos os âmbitos do nosso trabalho, nós podemos ficar aqui alguns dias falando sobre isso, né? E será um prazer muito grande falar. Mas eu acho que aí os nossos espectadores não vão gostar muito, né? E por isso seria melhor a gente direcionar, né? Para o que seria mais interessante. Então, fico aqui à disposição, né, para falarmos sobre aquilo que seria mais interessante. Eu não sei se existe aí algum público fazendo alguma colocação para que a gente possa ser mais objetivo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, tem o Felipe. O Felipe, ele está parabenizando, né? Tem o Sérgio Savioli aqui também, parabenizando a gente, a Isabel, mas não fizeram pergunta para eles, vocês tinham que colocar pergunta. Eu também nem interagi com o pessoal perguntando, né? Mas muito bem. Mestre, eu acho que deu para passar um pouco da informação, né? Infelizmente, aí o pessoal não está sabendo, mas vai saber agora. Nós tivemos alguns imprevistos e meio que deu uma quebrada. Pelo que eu vi aqui, parece que o vídeo ficou até torto. Mas eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que o senhor veio de longe. Foi difícil até a gente alinhar uma data, porque teve o aniversário aí de casamento, né? Ah, sim, sim. E eu quero ver se a gente consegue, quando organizar tudo bonitinho, fazer uma mais profunda ainda. O que você acha? Sim, estamos à disposição, né? Agradeço muito o convite, como eu disse. Para mim é uma satisfação conversar, principalmente com uma pessoa do seu calibre, que entende das artes marciais e entende de muitos aspectos que nós estamos falando. Então, sempre é uma satisfação estar aqui. Pode convidar, que a gente sempre vai arranjar alguma data para que a gente possa falar a respeito de Wing Chun. A satisfação é toda minha. Vou até falar um segredo aqui. Eu sou um admirador do mestre Léo Imamura. Eu era jovenzinho, eu já vi ele fazendo umas demonstrações. Eu falei, cara, esse cara tem uma técnica muito boa. E o que me admirava não era só a técnica, a inteligência. Então, é um verdadeiro mestre, tá? Eu falo de coração, tem todo o meu respeito e parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo. Muito obrigado mesmo por ter dado a oportunidade de vir aqui conversar. E o que precisar de mim, eu também vou estar à disposição. Muito obrigado. Tá? E é recíproco. Prazerzão, mestre. Bom, pessoal, quero agradecer aí quem participou. Quem não participou também vai assistir depois, né? E vai estar lá no meu canal. Vou dar uma editadinha, provavelmente, porque deu vários problemas técnicos, mas os próximos nós vamos melhorando aqui, tá bom? Obrigadão a todos pela participação, obrigado ao mestre, obrigado. Qual que é o nome do seu pai? Mário. Mário, brigadão por ter vindo também. Obrigado. Eu esqueci o nome dos discípulos. Monerá e... Gil Machado. Gil Machado. Obrigado aí pela participação. O pessoal veio do Rio de Janeiro, mestre Léo de Brasília e o pai do mestre Léo aqui de São Paulo mesmo. Bom, grande beijo a todos e obrigado aí pela participação.